Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Não é um balão meteorológico, nem um satélite, nem qualquer outro objeto clandestino e ultra-secreto feito pelo homem. Não, era a porra de um OVNI, e eu tô cansado de me repetir. Do negacionismo ridículo, dos encobrimentos. Eu tenho conhecimentos sobre alienígenas correndo no meu sangue, sabe? Meu avô era dono do rancho adjacente àquele onde o acidente aconteceu. Depois do meu pai, e depois dele, eu. Cresci em torno de inúmeras histórias contadas e recontadas sobre o que aconteceu naquela noite, exatamente 76 anos atrás. Alguns eu memorizei de cor. Acho que o detalhe que sempre me chamou a atenção foi o dos seres. Segundo meu avô, havia 3 alienígenas. Um morreu no local, um morreu sob custódia. Quem sabe para onde foi o terceiro? E é isso que me incomoda. Onde está aquele? Ele escapou? Ainda mora lá fora, em algum lugar do deserto? Está com medo? Ou planejando vingança? Às vezes, tarde da noite, ficou acordado, especulando sobre o que aconteceu com ele. Eu gosto de pensar que ainda está por aí, em algum lugar, observando, esperando. Pelo menos é nisso que acredito. E papai sempre me disse que tudo o que importa é a crença. Tenho certeza de que todos vocês sabem que no início de julho de 1947, alguma coisa caiu em um campo em Roswell. E provavelmente já ouviu tudo sobre os escombros e as especulações e sobre aqueles que foram rotulados de teóricos da conspiração por contestarem essas especulações. Mas você já ouviu falar sobre como os animais ainda evitam o local do acidente até hoje? Como as bússolas enlouquecem quando você anda pela área? Que, às vezes, à noite, você pode ouvir um som estranho e agudo fervendo do chão, como se algo estivesse enterrado muito abaixo da superfície. Agora, se você já viu Breaking Bad, por exemplo, sabe o quão desolado o Novo México pode ser. Você pode esconder muita coisa por aí, até discos voadores inteiros. E às vezes me pergunto, e se eles nunca levaram a coisa? E se a deixaram exatamente onde estava? Escondida à vista de todos, ou pelo menos embaixo dela? E se for por isso que coisas estranhas ainda acontecem por aqui? Pensamentos como esses me mantiveram acordado por mais tempo do que gostaria de admitir. Então, fiz a única coisa lógica que alguém poderia fazer nessa situação. Eu descobri como poderia lucrar com isso. E comecei a fazer passeios guiados, deixando quem quisesse acreditar folhear a minha terra, vasculhar o céu. Eu ganhei um dinheiro decente com isso também. Mas não tô aqui para me gabar do meu conhecimento de negócios. Não, eu tô aqui para escrever sobre outra coisa que vi ontem à noite, deslizando entre as estrelas, obscurecendo a lua. Disse a mim mesmo que terminaria antes da virada dessa noite. Então, aqui estamos nós. Éramos apenas 3 naquela noite, incluindo eu, o que era estranho. Imaginei que o aniversário atrairia mais pessoas. Por outro lado, suponho que a emoção que Roswell outrora manteve na consciência da maioria dos americanos tenha diminuído nos últimos anos. A lua estava minguante, então não eram exatamente as condições ideais para observar OVNIs, mas não recebi nenhum aviso de cancelamento. Então, exatamente às 11 da noite, saí de casa para encontrá-los. E para quem está se perguntando, acho que o melhor momento para olhar para cima é nas noites em que a lua é nova e o céu escuro. Você verá mais, muito mais. Eu os vi parados na beira da minha propriedade, mal iluminados pela luz da lua.
Ao me aproximar, pude ver que era um homem e uma mulher, mas só quando estava bem ao lado deles é que percebi que poderiam ser um pai e sua filha. O cara estava vestindo um terno preto e, a princípio, senti raiva e medo subindo ao pensar em todas as histórias que ouvi sobre os homens de preto. Mas ele não parecia o tipo. Encostado descuidadamente na cerca, lendo alguma coisa no celular. E ele não tinha gravata. Isso era algo em que meu avô e meu pai eram inflexíveis. Eles sempre usavam ternos pretos, gravatas pretas, sapatos pretos, chapéus pretos, óculos de sol pretos e dirigiam carros pretos. Sempre. Apenas suas camisas eram brancas. A garota ao lado dele, na adolescência, talvez mais nova ou mais velha, tinha um pé apoiado no último degrau da cerca. Ela parecia chateada. Ela estava vestindo uma camisa preta desbotada de Game of Thrones, jeans e aqueles tênis de cano alto vermelhos. A camisa parecia um número grande demais para ela, e olhei para o homem me perguntando se poderia ser dele. "Olá!" Gritei, acenando para eles. O cara ergueu os olhos do telefone e acenou de volta, sorrindo. Mas a garota permaneceu onde estava, com uma expressão de completa indiferença em suas feições. "Ei, boa noite", respondeu o homem. "Então, vamos começar pelos nomes? Eu começo, eu sou Taylor." "Ah, me chamo Edward", o homem disse. Então, olhou para a garota. Ela desviou o olhar, claramente de mau humor. Então, ele continuou. "E essa é a minha sobrinha, Eleanor." Parei por um instante, desconcertado com a hesitação dele em nomear a garota. Então disse: "Ah, como Eleanor Roosevelt." Mas ela suspirou e respondeu: "Não, como Eleanor Gardner, filha de Samwise Gamgee." "Hã? Samwise..." Edward limpou a garganta. Os pais dela são grandes fãs de Tolkien." "Ah, Senhor dos Anéis." "Sim, exatamente", Edward disse. "Eu tô surpreso que eles não tenham chamado você de algo mais evidente como Arwen ou Galadriel." Ele riu. "Não é, Eleanor?" Ela rolou os olhos. "Tá bom, Edward, e agora é Ellie, lembra?" Edward sorriu. "Ah, sim, como eu poderia ter esquecido." Achei que a garota, Eleanor, Ellie, sei lá, fosse responder grosseira de novo, mas em vez disso, ela olhou para ele, radiante. Eu disse ao pai dela que a levaria a um lugar super divertido. Foi entre isso e a Área 51, disse Ellie. "O que ainda é uma opção, se você quiser." Ela suspirou, longo e pesado. "Eu te disse, eu não quero morrer." Edward sorriu brilhantemente, e eu te disse, calma, você tá comigo. Olhei entre eles, ao mesmo tempo divertido e confuso, e então disse: presumo que a sua sobrinha gosta de alienígenas e coisa assim." Edward começou a rir. Eleanor revirou os olhos e disse: "Eu com certeza odeio." Eu ri levemente, sem saber como interpretar os dois, me perguntando por um momento se o cara, Edward, poderia ter sequestrado a garota. Então disse: "Vamos." Eu os levei para a área onde o OVNI caiu. É claro que não poderíamos, tecnicamente, cruzar para o local do acidente, mas chegamos perto o suficiente. Edward estava carregando binóculos de aparência cara, seus sapatos de couro esmagando as rochas, a poeira e a sujeira do deserto. "Você já viu um OVNI antes?" ele me perguntou, entregando o binóculo para Eleanor, e então ergueu os olhos. Eu vi coisas inexplicáveis. Se são de outro mundo ou não, ainda está em debate." Olhei para Eleanor. Ela não estava olhando para as estrelas, mas para a lua. E eu também olhei para cima bem a tempo de ver uma nuvem passar pelo seu rosto. "E você?" Edward ficou quieto por um momento, pensando. 7. "Como?" "Eu vi 7 objetos voadores verdadeiramente não identificados. Bom, 8 se contarmos aquele que fica em Black Mountain. Mas eu não tenho tanta certeza." "Você viu exatamente 7 OVNIs?" Edward olhou para mim e acenou com a cabeça. "Sim, pelo menos não tínhamos nenhuma documentação sobre eles na época. Agora temos, é claro. Mas eu tenho certeza de que você pode imaginar a nossa
frustração ao descobrir coisas que não conhecíamos. De repente, ele esticou o braço, verificando o relógio de pulso. Desculpa, você trabalha com o que mesmo? Em vez de responder, ele foi até a garota e bateu em seu ombro. Ellie. Ele pegou o binóculo dela, ergueu-o até o rosto e apontou diretamente para cima de nós. Ah, e aqui está, bem na hora. Aqui está o quê? Isso. Eleanor sibilou ao meu lado, apontando para cima com o braço direito, guiando o meu olhar. E então, eu vi uma coisa lá em cima, em forma de triângulo, deslizando pelo céu. Eu poderia dizer que estava lá pela forma como bloqueava as partículas que constituíam a Via Láctea, mas foi só quando ele deslizou pela superfície da Lua que engasguei. Era diferente de tudo que eu já tinha visto antes e já vi algumas coisas estranhas aqui à noite. De repente, algo soou acima de nós, embaixo de nós, ao nosso redor, e eu gritei, cobrindo os ouvidos, me agachando. Você conhece aquele som que os tripods fazem em Guerra dos Mundos? Aquela merda alta, estrondosa e horrível. Era assim que parecia. É a única coisa com a qual posso comparar. Estava alto, muito alto, e balancei a cabeça tentando me livrar disso. Ao meu lado, Edward ficou parado, olhando para cima, como se não pudesse ouvir nada e, por um momento, eu me perguntei se eu estava realmente ouvindo alguma coisa ou se o som estava sendo projetado em minha mente por qualquer coisa que estivesse no céu. Mas então vi que Eleanor estava olhando para Edward e seu rosto era uma máscara de terror. Ela parou de repente, olhou para mim, depois para cima, depois de volta para seu tio. Edward, eu tô com medo. Eu sei, mas tá tudo bem, calma. Eu tenho quase certeza de que é um T-33. Ah, então eles não vão vir aqui. Eles estão apenas observando. Edward fez uma pausa e depois disse: observando e esperando. E esperando? Eu me ouvi dizer. Esperando o quê? Para o sinal de invasão ou abdução. Ele sorriu sinistramente por baixo do binóculo. Eleanor fez um barulho descontente e riu. Eu só tô brincando. Só tô brincando. Enquanto observávamos, o triângulo desapareceu atrás das nuvens e voltou à obscuridade. Edward, olhando para Eleanor, sugeriu que voltássemos, pois já era tarde. Olhei para a garota. Parecia que ela ia chorar e balancei a cabeça concordando. Voltamos para minha casa em relativo silêncio. Edward olhando para cima de vez em quando e depois verificando o relógio. Eleanor seguiu atrás dele, de cabeça baixa, como um cachorrinho triste, e assim que voltamos, ela imediatamente foi até o carro de Edward, um Jeep preto, e se trancou lá dentro. Edward se virou para mim. Ah, desculpa por isso. Eu levantei a mão e disse: ah, não tem problema. Eu sei como são os adolescentes. Ele assentiu e abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu o interrompi, incapaz de me conter. Tá, o que foi aquilo? Você sabe? Foi realmente um OVNI? Aquilo realmente era uma nave alienígena? Edward abriu a boca novamente, fechou-a, pensou por um momento e então disse: apenas tenha cuidado. Você está em um lugar muito importante para nós. Obrigado pelo passeio. Confuso, eu disse: Sim, claro, de nada. Eu espero que você chegue em casa seguro. Ele sorriu, virou-se e entrou no Jeep. Eu também espero, ele disse. Acenei para eles enquanto eles dirigiam pela estrada de terra em direção ao Colorado e fiquei observando-os até que seus faróis desapareceram na escuridão. De manhã, acordei com o meu telefone tocando e encontrei meia dúzia de notificações. Aparentemente, todos que estavam inscritos para minha turnê hoje à noite cancelaram, e então 4 homens ocuparam seus lugares. Um deles me mandou uma mensagem, me disse que estava animado para falar comigo, para escolher meu cérebro, seja lá o que isso signifique. Então, é isso. Eu vi algo inexplicável ontem à noite,
algo que indica alguma coisa sombria, sinistra e oculta. Mas não é isso que me assusta. O que me assusta é saber que eles estão lá em cima, esperando o momento certo, e quem os conhece, aqui embaixo, não parece muito preocupado. Não deveríamos nos preocupar? Não deveríamos questionar tudo? E com isso em mente, não me escute. Vá ver por si mesmo. Saia à noite. Olhe para cima. E eles vão olhar de volta, esperando a hora certa.